Então a questão é a seguinte, a questão lá do interior, lá da roça, que diz assim, ó: o Zé está sem cascalho para cercar seu pasto, seu não, da sua égua Filó, e amarrou a coitada num mourão fincado no centrinho do campo, com capim alto para todo lado. Mas o Zé é gente boa e teve o cuidado de adaptar ao mourão um dispositivo com rolimã que permite ao bicho esticar a corda e girar sem que se enforque. Para ver quanto de capim a Filó come em certo tempo, Zé deixou-a com 5 metros de corda para pastar e viu que a área ao redor do poste, o poste é o mourão, né? Ficou limpa em 2 dias. Aí o Zé quer saber quanto de corda deve liberar a partir de 5 metros para que a equina paste em 2 dias a mesma área que consumiu nos 2 dias anteriores. Seu filho, o filho do Zé, né? Não é da égua, do 7º ano, calculou certinho. Você sabe? Então, pessoal, esse é o problema, ó. Aqui está o poste. Com 5 metros a égua vai pastar. Em 2 dias, como disse o problema, em 2 dias ela deixou essa área limpa. A área de um círculo de raio 5, né? 5 metros. Aí o Zé quer saber quanto que ele deve liberar mais de corda, além de 5 metros, para que ela paste a mesma área que ela pastou antes. Aqui ela pastou uma certa área. Aqui já está limpo. Então ela vai pastar aqui. Conclusão. Nós queremos, na verdade, que a área dessa coroa circular seja igual à área desse círculo. Como é que isso pode ser feito? Vou chamar. Vamos calcular a área do primeiro círculo, porque tem o raio. Depois, eu vou chamar o segundo raio. O primeiro é 5. O segundo raio, que é 5 mais x, eu vou chamar de raio 2. Calcular a área. Então, o círculo de raio 2 menos essa área, a área do círculo de raio 2 menos essa área do círculo de raio 1, vai dar a área dessa coroa. Mas a área dessa coroa tem que ser igual à área do círculo interior. O primeiro círculo, né? Então, vai ficar assim, ó. Área 1, que é de raio 5, é π vezes 5 ao quadrado, que o raio é 5, vai dar o quê? 25π. Mas ele quer a área daquela coroa igual a essa área. Então vamos chamar a área 2, a área do segundo círculo, que eu vou escrever assim, ó, π vezes o raio 2 ao quadrado. Chamei de raio 2. Essa área menos a área do primeiro círculo tem que ser igual a quanto? A área do primeiro círculo. Então, o círculo 2, círculo maior, menos a área do círculo do primeiro círculo, tem que ser igual à área do primeiro círculo, 25π. Passo 25 para o segundo membro, quer dizer que π vezes o raio 2 ao quadrado é igual a 50π, não é? 25π mais 25π, π multiplicando. Um dos dois vai para o segundo membro, divide e dá 1, né? Quer dizer que o raio da segundo círculo, ele está ao quadrado, então vai extrair a raiz, não é? Raiz de 50. 50 não é 25 vezes 2? Raiz de 25 é 5. Então o segundo raio deu o quê? 5 raiz de 2. Observa aqui, o primeiro raio, o raio 1, é 5 raiz de 1. Quanto que é a raiz de 1? É 1 vezes 5, 5. O raio 2 dá 5 raiz de 2.
Se calcular um raio 3, vai dar 5 raios de 3 e assim sucessivamente. Então, aí o filho do Zé, o que ele fez? Ele pegou o segundo raio e subtraiu o primeiro. Olha por quê. O raio 2 é tudo isso. Menos o raio 1 vai dar o quê? Vai dar a diferença. Ou seja, o tanto de corda que ele tem que liberar. Entendeu isso? Não é legal? Então, o raio 2 é quanto? É 5 raios de 2. Menos 5 vai dar a distância x. Então, ele deve liberar quanto? 5 raios de 2 menos 5. 5 raios de 2 metros menos 5 metros. Raiz quadrada de 2. Vou pôr 4 casas. 1, 41, 42. Raiz de 2 vezes 5. Para dar uma precisão maior, tá? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 4 casas, 4 casas. Ó, metro decímetro centímetro. Vou fazer uma aproximação aqui até centímetro. Então, 7,07 menos 5. Isso vai dar o quê? 2,07 metros. Ou seja, o Zé deve liberar 2 metros e 7 centímetros, metro decímetro centímetro, 2 metros e 7 centímetros, para que a sua égua paste toda essa área aqui correspondente à coroa circular. Ele tem que liberar aqui o que? 2,07 metros, 2 metros e 7 centímetros. É legal ou não é? Se num outro período ele quiser que essa coroa tenha exatamente a mesma área de novo, 25, é só ir fazendo esse mesmo cálculo. No caso aí de um terceiro raio, o terceiro raio, o raio do terceiro círculo, vai ser 5, que é o raio inicial, vezes raiz de 3. Gostaria que você observasse isso aqui, ó. Raio 2, 5 raiz de 2. Raio 3, 5 raiz de 3. E assim sucessivamente. É muito interessante isso. Tá? Então, por exemplo, generalizando, círculos concêntricos, todos têm o mesmo centro, certo? Se você quer que as coroas que se formam aí, não importa quantas, as coroas circulares que se formam, tenham a mesma área do primeiro círculo, os raios são R o primeiro, R raiz de 2 o segundo, R raiz de 3 o terceiro, R raiz de 4 o quarto e assim sucessivamente. Então, para um círculo, para, por exemplo, o enésimo círculo, o enésimo círculo, todos concêntricos, né, pessoal? E com aquela condição, as coroas circulares têm a mesma área do primeiro círculo. Para um enésimo círculo, como é que ficaria? O raio do enésimo círculo é igual ao raio do primeiro círculo, que multiplica a raiz quadrada de n. Enésimo, n. Beleza? Então tá aí resolvida a questão da eguinha do Zé, a égua Filó. Beleza, pessoal? Não é interessante isso? É muito interessante. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6 e assim sucessivamente. E observe que as distâncias vão diminuindo, é claro, né, pessoal? Certo? Essas distâncias aqui vão ficando cada vez menores. Mas as áreas de todas as coroas vão ser iguais à área do primeiro círculo. Pessoal, é isso. Cuidem-se. Um abraço. Tchau, tchau.